Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Thalita, professora de Química, esse é o professor Toide de Biologia e nós estamos hoje aqui na Sala do Saber para gravar, né professor? Com certeza. Uma mega revisão para a prova de Ciências da Natureza para vocês, ok? Eu e professor Toide, né, vamos trabalhar um assunto muito importante, né professor? Vamos falar sobre o que é mesmo? Eu considero importante, a gente vai envolver aqui reações de neutralização envolvendo corpo humano, sistema fisiológico, certo professora? Certo professor. Vou deixar a professora aqui então, iniciando a parte da química e logo mais eu volto. Valeu? Pois bem, pessoal, nós vamos trabalhar aqui, né, com um conteúdo que pode ser abordado sob diversas formas diferentes. Como o professor já relatou, reação de neutralização. Substância de caráter ácido que reage com caráter básico, né, e que normalmente, se for ácido e base, vão dar sal e água. Um detalhe, neutralização, porque nós vamos formar o que? Água, certo? Essa é a classificação, a denominação. Eu vou trabalhar com vocês um contexto um pouco diferente. Nós podemos e temos a obrigação de mostrar os cálculos, né, que são chamados de estequiométricos. Se nós, né, que aqui da Sala do Saber resolvemos as provas anteriores, esse é um conteúdo que com certeza absoluta você vai encontrar na nossa prova, né, que nós vamos ter aí de Ciências da Natureza, ok? Como é que se dá esse cálculo estequiométrico? Então eu vou criar uma situação para a gente poder analisar, beleza? Então aqui, ó, pessoal, nós temos uma reação química de neutralização. Meu exemplo vai ser o ácido clorídrico, né, um hidrácido, que vai reagir com o hidróxido de sódio, MaOH. Essa reação de ácido com base fornece para a gente sal e água. No caso, nós teremos cloreto de sódio, que é o nosso conhecido como sal de cozinha, e a molécula ou as moléculas de água que serão produzidas nessa reação, certo? Ácido clorídrico, hidróxido de sódio, sua solução vendida comercialmente como soda cáustica, sal mais água. Quando eu vou realizar um cálculo estequiométrico, estequiometria relaciona proporção. Então, eu sempre falo para o aluno que é como se eu, né, fosse fazer um bolo, tá? Quando eu vou fazer um bolo, eu sigo uma receita. E nessa receita eu tenho quantidade de ingredientes. Essa mesma relação eu faço para as reações. Por quê? Porque se eu quiser, ao invés de fazer o que nós chamamos, né, de uma receita de um bolo e realizar o preparo de duas receitas, o que é necessário que a gente faça? Que a gente dobre todos os ingredientes na mesma proporção. Então, qualquer modificação que a gente vá fazer, todos têm que obedecer a essa mesma proporção. E isso é o que a gente faz no cálculo estequiométrico. Primeira coisa que eu tenho que observar é o seguinte: eu tenho uma reação e eu tenho que olhar se ela está balanceada. Nesse caso, as quantidades de átomos do reagente do produto estão ok, certo? Então significa que, como na química o número 1 a gente não costuma mostrar, coeficiente 1, coeficiente 1, coeficiente 1 e também 1. Então a gente fala assim, a proporção estequiométrica é 1 para 1 para 1 para 1, certo? Esses são os coeficientes. E eu vou criar uma situação hipotética, ok? Vamos supor o seguinte, que eu diga a vocês que eu vou reagir, aqui no caso, 2 mols de ácido clorídrico, ok? Com 3 mols de hidróxido de sódio. E eu quero, nessa reação, obter inicialmente o número de mols do sal, ou seja, do cloreto de sódio produzido nesse processo, e depois, consequentemente, encontrar a massa na unidade gramas, né? Porque aqui pode variar, número de mol, a unidade é o próprio mol, né? Aqui a massa em gramas desse sal produzido no processo. Professora, o que eu tenho aqui? Tenho uma reação onde eu tenho uma certa quantidade em mol do ácido com uma certa quantidade em mol da base que foi colocados para reagir e eu vou produzir sal e água.
e eu quero encontrar essas quantidades que eu mencionei agora há pouco para vocês. O que eu tenho que tomar cuidado nesse tipo de cálculo estequiométrico? Quando o exercício ele fornecer a quantidade em mol, massa, qualquer grandeza química adicionada dos dois reagentes que foram colocados para reagir, significa, pessoal, que a gente tem aqui um caso de reagente limitante e reagente em o que? Excesso. O que é o reagente limitante? Limitante é o determinante da reação. Significa que foi aquele onde a quantidade colocada para reagir vai ser totalmente consumida no processo, não vai sobrar. E o outro, né, é bem provável que ele seja o excesso. O que acontece? Acontece, pessoal, que no caso de limitante e excesso, para eu poder encontrar qualquer informação, número de mol, massa, relativa ao produto, eu preciso estabelecer a proporção com o limitante e não com o excesso. Se eu pegar o reagente errado, que no caso é o excesso, eu vou calcular uma massa, né, que não vai existir, que seria uma massa do produto aí, o que? Excesso, eu vou errar o exercício. Então, antes de tudo, eu preciso identificar quem é o limitante e quem é o excesso. Como é que eu faço isso? Então, vamos lá. Eu disse para vocês que o número 1 eu não preciso colocar, mas eu vou evidenciar para a gente entender, porque a primeira coisa que eu preciso fazer não é balancear? Depois de balancear, eu preciso retirar qual é a proporção em mol, sempre aos pares no cálculo, tá, pessoal? Qual é a proporção em mol que eu tenho? Então, se eu olhar aqui, ó, eu tenho 1 mol de ácido clorídrico, que a sua proporção em relação à base está também para 1 mol. Aí eu tenho que pensar o seguinte, eu coloquei 2 mols do ácido e 3 mols da base. Se a proporção é 1 para 1, significa o quê? Que se eu coloquei 2 mols desse ácido clorídrico para reagir com essa base, se a proporção é 1 para 1, qual seria a quantidade necessária para que a reação ocorresse sobre a base? A quantidade necessária aqui para a gente vai ser também 2 mols do hidróxido de sódio. Então, significa o seguinte, que se eu, para essa reação ocorrer, só preciso de 2 mols, e se eu olhar aqui, ó, quantos mols eu disse que eu coloquei? 3. Então, significa que nesse caso, nós vamos ter, né, uma quantidade de 1 mol da base sobrando no processo. Então, dessa forma, eu identifico quem é o limitante. Limitante é o ácido clorídrico. Quem é o excesso? O hidróxido de sódio. Depois que eu determino quem é o limitante e quem é o excesso, sabendo que esse aqui é o limitante, é dele que eu preciso para poder encontrar o número de mol e por correspondência à massa desse produto produzido na reação de neutralização. Então pensem comigo, como é que eu vou descobrir inicialmente essa quantidade em mol? A proporção é 1 mol de ácido clorídrico para também o quê? 1 mol de cloreto de sódio. Se a proporção é 1 para 1 e eu preciso de 2 mols do ácido, que vai ser totalmente consumido no processo, sabendo que a proporção é a mesma, quantos mols do cloreto de sódio eu vou produzir? 2 mols, certo? Então, essa é a quantidade em mol do NaCl produzido na reação, certo? Se eu pegasse os 3 mols que estão em excesso, a quantidade do produto produzido não estaria o quê? Correto, certo? Depois que eu sei que eu produzi 3 mols desse cloreto de sódio, como é que eu faço para transformar de mol para massa? Porque eu queria o número de mol e também queria o quê? A massa em gramas. Toda vez que eu tiver que trabalhar com massa e também com mol, a gente precisa trabalhar com uma grandeza química chamada de massa molar. O que é massa molar? É a quantidade em gramas da espécie química
toda vez que eu tiver que quantidade em mol dela? 1 mol. Para isso, né, lembrando, alunos que vão fazer a prova do Enem, eles não fornecem a tabela periódica, ok? Então, como que eu vou saber qual é a massa? O exercício vai fornecer para você, ok? Então, eu tenho que a massa do sódio equivale a 23 gramas para cada 1 mol, ok? E eu tenho sódio e também o que nesse sal? Cloro, e a massa do cloro equivale a 35,5 gramas por mol. Quando eu somo a massa do sódio com a massa do cloro, a massa molar do cloreto vai ser igual a 58,5 gramas para cada o quê? 1 mol. E aí eu percebo o seguinte, que eu não produzi 1 mol. Quantos mols eu produzi? 2. E a gente monta a relação. 1 mol do cloreto está para 58,5 gramas. Se eu produzir nessa reação 2 mols, significa que a quantidade em massa vai ser o quê? O dobro. Muito importante. A maioria dos exercícios do Enem permite com que a gente utilize a chamada lei de Proust, ou seja, a lei das proporções constantes ou definidas. Eu sei que eu acho uma proporção de aumento ou de diminuição, né, redução da quantidade, e sempre todos irão obedecer a mesma proporção. Então, ó, de 1 para 2 eu dobrei. Então, significa que aqui a massa contida nos 2 mols também vai ser o quê? O dobro, que pra gente vai dar um valor de massa de 117 gramas, ok? Beleza? Agora eu vou deixar vocês com o professor Todd falando sobre as reações de neutralização que ocorrem nos sistemas. Ok, professor? Obrigado, professora. Muito legal, muito bacana. Eu adorei essa parte de estequiometria. Eu acho que a maioria dos alunos apresenta uma certa dificuldade, porque tem que seguir um roteiro, uma receita, como a própria professora falou. E ainda mais que ela pegou um exemplo aqui em que existe um reagente limitante. Na verdade, onde que eu aplico isso? Novamente, nós vamos abordar o nosso sistema digestório. Então vem comigo, né? Assista também a outra aula que eu e a professora Thalita gravamos, porque nós abordamos o sistema digestório sobre outro aspecto. E a parte do corpo humano está entre os assuntos que mais caem na prova de ciência da natureza. Então, aquele velho desenho nosso sobre o sistema digestório, porém, com uma abordagem um pouquinho diferente, né? Esta abordagem vai exigir que você, aluno, reconheça essa glândula localizada neste lado do corpo humano, que para quem não se lembra é o lado esquerdo do corpo humano. É uma glândula importante chamada de pâncreas, ok? Repetindo, pâncreas. O pâncreas, ele é uma glândula mista ou anfícrina, com uma porção que libera os hormônios, chamada de porção endócrina, e uma porção exócrina, que vai liberar o chamado suco pancreático. Bom, vejam bem, se eu pudesse fazer um zoom aqui, ó, deixa eu pegar esse giz aqui, ó. Se eu pudesse fazer um zoom, se eu pudesse realizar um zoom, eu gostaria que vocês, alunos, mentalizassem que existe, né, então, existe ali, ó, um grupamento de células, conhecida pelo nome de acinos, repetindo, acinos pancreáticos. Esses acinos pancreáticos que acabam produzindo o quê? O suco pancreático. E este suco pancreático, então, quando ele é produzido, ele é uma solução que contém enzimas, que contém água e que contém um sal chamado de bicarbonato de sódio. Então, a produção de bicarbonato de sódio está relacionado com o que nós vamos abordar aqui, né, tentando fazer uma neutralização um pouquinho diferente. Bom, já sabendo que o estômago apresenta o suco gástrico, né? Para quem não se lembra, o suco gástrico ele é rico em um ácido chamado de HCl.
que na outra revisão em que eu e a professora Thalita participamos, nós vimos que se trata de um hidrácido forte, né? Lembram disso? Não? Então acompanhem aquela aula para você entender. O alimento aqui, ele vai ser então digerido, né? Então faz de conta, pessoal do Enem, faz de conta que esta imagem aqui é o alimento que está sendo digerido. Primeiro que o estômago digere alimentos ricos em proteínas. Isso é importante saber. E além do HCl, também vale o destaque, existe uma enzima ali chamada o quê? Pepsina. Ok? Repetindo, pepsina. Uma enzima presente no estômago e responsável por promover a digestão das proteínas. Pausa. Vocês sabiam que o refrigerante da marca Pepsi inspirou-se em dar esse nome baseado no quê? Nesta enzima estomacal. Porque inicialmente esse refrigerante Pepsi era feito para as pessoas que tinham queimação no estômago. Interessante isso, é muito importante para vocês. Este HCl, este alimento que foi digerido, ele vai adentrar a parte do intestino delgado. E na hora que o ácido passa pelo intestino delgado, é o momento que o pâncreas libera bicarbonato de sódio. Galera, é importante isso, porque no intestino delgado o pH é diferente do estômago. O pH no intestino delgado é um pH alcalino. Então eu vou sair de um ácido, eu vou neutralizar e ainda por cima eu vou alcalinizar. Professor, você pode dar uma licença? Claro, com certeza. Pessoal, o que significa alcalinizar? Alcalinizar ou alcalinidade é igual ao que? Basicidade. Então significa que o pH vai aumentar, não é isso, professor? Exato, vai acima de 7. Né? Outra coisa muito importante que eu gostaria de falar sobre o bicarbonato de sódio e que é uma dúvida muito comum dos alunos, porque eles olham a fórmula dele, professor, e encontram um hidrogênio. E aí a questão é o seguinte, eu sei que ele é um sal, realmente ele é um sal, mas ele tem hidrogênio, sim, e por conta disso ele vai ser classificado como sal ácido. Classificação não tem nada a ver com o comportamento que o sal provoca no meio aquoso, que é esse comportamento básico que o professor mencionou agora. Por que, professor, você acredita que esse sal aqui tem comportamento alcalino, ou seja, básico? Quando eu olho, professor, um sal, eu sei que ele é produto de uma reação, como falei agora mesmo, de um ácido e um quê? Uma base. Se eu olho aqui esse sal, eu sei que ele é um produto de uma reação de neutralização parcial, por isso que sobrou hidrogênio na fórmula dele, a quantidade estequiométrica do ácido e da base que reagiram não são iguais, na verdade são iguais, mas sobra hidrogênio, ok? E eu tenho uma base forte, que é o hidróxido de sódio, que eu mencionei agora há pouco, com o ácido carbônico, que é um ácido fraco. Quem predomina o caráter do sal no meio aquoso, pessoal, muito importante, hidrolisesalina, é quem é o quê? Forte. Como a base é forte e o ácido que deu origem ao sal é fraco, quem predomina no meio vai ser a base. Por isso, do comportamento alcalino ou básico do bicarbonato na sua explicação. Beleza, pessoal? Vocês viram, pessoal, que bacana? Professora, eles ainda usam o termo hidrogenossal ou não? Sim. Na classificação, se sobra hidrogênio, é hidrogenossal ou sal ácido. Se sobrasse hidroxila, seria hidroxissal ou sal o quê? Básico. Mas isso, professor, é classificação, que não tem nada a ver com o comportamento do sal no meio aquoso, ok? Interessante para vocês pessoal. também. Obrigado, professor. Interessante para vocês também saberem que, por exemplo, quem tem queimação no estômago, às vezes toma aquele famoso sal eno. Repetindo, sal eno. A pessoa toma aquela solução para diminuir a queimação. Engraçado que o sal eno, né, a coloração que ele tem é um corante artificial, mas o que ele é? Bicarbonato. Bicarbonato de sódio, exatamente. Então a maioria das pastilhas que as pessoas colocam para uma solução para tomar é rico em bicarbonato de sódio. Porque, como a professora disse, o comportamento desse sal é um comportamento básico. Beleza? Então, o que acontece quando
o suco gástrico, ele chega no intestino delgado. Acontece uma reação que é assim, né? Uma reação que é assim. O HCl, ele chega do estômago e ele vai de encontro com o bicarbonato de sódio produzido pelos acinos pancreáticos. Então eu vou colocar aqui, ó, bicarbonato de sódio, um hidrogeno sal, ok? Beleza, ok? Beleza. Até onde eu lembro, nós temos aqui então uma reação que acontece desta forma e nós vamos então ter uma reação que acontece desta maneira. Seria mais ou menos assim. Então, ao final, nós teríamos o NaCl, que é o cloreto de sódio apenas, lembrando que ele é um sal em que sofrerá dissociação, né? Então, na verdade, no fundo, nós encontraremos no intestino sódio na forma de cátion e cloreto na forma de ânion. E além disso, nós teremos, vem pra cá, nós teremos também o ácido carbônico. Ácido carbônico, que é um ácido instável. Ô, prof, eu posso aqui pedir para você terminar essa parte? Por quê? Já vimos que mudou a acidez. Nós partimos de um ácido forte e parece que esse ácido, ele não é um ácido forte. Então, de certa forma, já está mudando o pH. E eu sei que esse ácido ele é um ácido instável, em que ele vai virar outras duas moléculas. Você pode falar isso para o pessoal? Sim. Vamos trocar de lado aqui? Vamos lá. Então, ele é um ácido fraco e instável. Por quê? Porque no meio aquoso, né, a gente diz, essa situação ela ocorre em equilíbrio, tá, professor? Seta dupla, reversibilidade da reação, e as outras duas substâncias que você mencionou são água mais gás carbônico ou dióxido de carbono. Lembra que eu falei inicialmente, professor, que para a reação ser de neutralização, eu tenho que produzir o quê? Água. Se eu olho só a fórmula molecular do ácido e não sei que ele é um composto instável, né? Que se decompõe em água e gás carbônico, eu não consigo entender por que o processo é denominado de neutralização. Entendi. Um dos requisitos é produzir água por neutralização. Reação de dupla troca também pode ser assim denominada, certo? Legal, e eu queria que você me falasse uma coisa, professor. Pode falar. Significa então que o arroto é devido ao gás carbônico? Exato, pessoal. Processo proveniente da digestão são alguns gases. Esses gases podem ser exalados na forma de arroto ou incluído a flatulência. E esse processo é importante porque nós estamos vendo isso aqui, ó, no intestino delgado. Enquanto que esse é um hidrácido forte, segundo a professora, esse aqui é um oxiácido fraco. E aí, galera, gostaram da nossa aula? Tenho certeza que sim. A Sala do Saber está te proporcionando aulas voltadas para o Enem. O Enem do quê? Ciência da Natureza. Eu sou o professor Toide, essa é a professora Thalita de Química e ficamos muito felizes em compartilhar conhecimento com vocês. Tchau, galera. Tchau, até mais. Boa prova a todos.